Nós somos da equipe 2 e vamos falar um pouco sobre o funcionamento e a história dos foguetes. Eu sou a Heloísa e vou falar um pouco sobre como surgiu os foguetes. Registros antigos mostram que sistemas parecidos com aqueles dos foguetes já eram usados em períodos remotos. Por exemplo, em 300 a.C., o filósofo e matemático grego Arquitas criou um modelo de um pombo de madeira suspenso por arames, que voava impulsionado por vapor, que nada mais era do que a aplicação do princípio da ação e reação responsável pelo movimento dos foguetes. Já na história mais recente, foguetes foram usados como armas militares até que evoluíram a ponto de, nos tempos atuais, colocar em prática o que inventores e escritores escrevem e propuseram durante muito tempo: permitir a exploração do espaço, impulsionando literalmente satélites, sondas e naves espaciais para a órbita da Terra e além. A criação dos foguetes modernos se deve principalmente a três nomes, considerados os principais pais dos foguetes. Um deles foi o russo Konstantin e Tsiolkovsky, que criou uma equação complexa que revela a força necessária para qualquer manobra do foguete, além do impulso específico necessário para alcançar o espaço. Outro foi Robert Goddard, físico norte-americano que lançou o primeiro foguete alimentado por um combustível líquido, em 1926, que atingiu a altitude de 12,5 metros num voo que durou apenas 2,5 segundos, percorrendo uma distância de 56 metros até cair. O terceiro foi o alemão Hermann Oberth, que estudou foguetes de vários estágios e analisou como poderiam ser usados para escapar da gravidade terrestre. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética se envolveram nas tensões políticas da Guerra Fria e como consequência da corrida espacial. Embora os primeiros foguetes funcionassem bem na atmosfera terrestre, ainda foram necessários alguns anos para que cada país ficasse confiante o suficiente para utilizá-los em lançamentos com humanos a bordo. Antes disso, um foguete chamado R-7 se tornou o primeiro a colocar um objeto na órbita da Terra, o satélite soviético Sputnik 1, em 1957. Foi somente em 12 de abril de 1961 que o cosmonauta Yuri Gagarin voou a partir de um foguete Vostok K para além da atmosfera, tornando-se o primeiro ser humano a ir para o espaço. Já os Estados Unidos pavimentaram o fim do conflito quando levaram os primeiros astronautas à superfície lunar em 1969 com o Apollo 11. Sou Camille e vou falar sobre os tipos de foguetes. Há 4 tipos de espécies fundamentais de foguetes: os foguetes de propelente sólido, os de propelente líquido, os elétricos e os nucleares. Os foguetes de propelente sólido, eles queimam combustível em um oxidante em forma sólida, ao contrário de alguns propelentes líquidos. O combustível e o oxidante de um propelente sólido não inflamam em contato um com o outro. O propelente tende a ser inflamado pela combustão de uma pequena carga de pólvora ou pela reação química de um composto líquido de cloro espalhado na mistura. Eles são usados principalmente por foguetes das Forças Armadas. Já os foguetes de propelente líquido. Eles queimam uma mistura de combustível e oxidante sob forma líquida, transportados em tanques separados. Um sistema de canalização e válvulas alimenta a câmara de combustão com os dois elementos propelentes. O combustível ou oxidante corre por fora da câmara antes de se misturar um com o outro elemento. Esse fluxo esfria a câmara de combustão e pré-aquece o elemento propelente para facilitar sua combustão. Os cientistas utilizam foguetes de propelente líquido na maior parte dos veículos de lançamento espacial. Os foguetes elétricos. Eles usam uma forma elétrica para produzir impulso. Podem funcionar durante muito mais tempo do que os outros foguetes, mas produzem menos força de impulsão. E os foguetes nucleares. Eles aquecem o combustível com um reator nuclear, máquina que gera energia desintegrando os átomos. O combustível aquecido torna-se um gás quente em rápida expansão. Esses foguetes eles podem produzir o dobro ou triplo de potência de um foguete que queima propelente sólido ou líquido, mas problemas relacionados à segurança ainda não permitiram seu total desenvolvimento. Eu sou o Guilherme e vou falar sobre as curiosidades. Embora um foguete possa produzir grande potência, queima combustível muito rapidamente,
por isso precisa dispor de uma enorme quantidade de combustível para funcionar. Mesmo que por pouco tempo, o Saturno V, por exemplo, queimou mais de 2.120.000 litros de combustível durante os primeiros 2 minutos e 45 segundos de voo. Os foguetes ficaram muito aquecidos ao queimarem combustível. As temperaturas de alguns ultrapassam 3.300 graus, cerca do dobro da temperatura que o aço é fundido. Por isso, a pesquisa por materiais mais resistentes é incessante. O homem vem usando foguetes há centenas de anos. No século XVIII, soldados chineses dispararam foguetes rudimentares feitos com pedaços de bambus e impulsionados por pólvora. Contra os exércitos inimigos, na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha atacou Londres com foguetes revolucionários, os V-2. O desenvolvimento desse modelo pelos norte-americanos deu origem aos foguetes espaciais e aos modernos mísseis que atingem velocidades muito superiores à do som. Os cientistas empregam os foguetes para explorar e pesquisar a atmosfera e o espaço desde 1957. Esses artefatos têm colocado em órbita centenas de satélites que tiram fotografias e recolhem dados para estudo científico. Os foguetes proporcionam força para os voos espaciais do homem, iniciados em 1961. Meu nome é João e eu vou falar um pouco como os foguetes são usados. O homem utiliza foguetes com o objetivo principal de obter transporte de alta velocidade dentro da atmosfera terrestre e no espaço. Os foguetes são especialmente valiosos para utilização militar, para pesquisa atmosférica, para lançamentos de sondas e de satélites e para viagens espaciais. Os foguetes são usados pelos militares variam em dimensões, desde os pequenos rojões de campanha e gigantescos mísseis capazes de atravessar oceanos. Bazuca é o nome dado a um pequeno lança-rojão, levado por soldados e empregado contra viaturas blindadas. Um homem, portanto, uma bazuca tem tanto poder ofensivo quanto um pequeno carro de combate. O exército emprega foguetes maiores para lançar explosivos contra as linhas inimigas e para combater aeronaves. Cientistas utilizam foguetes para explorar a atmosfera terrestre. Foguetes meteorológicos transportam equipamento como barômetros, termômetros e câmeras em grandes altitudes na atmosfera. Esses instrumentos colhem informações sobre a atmosfera e enviam por rádios para aparelhos receptores na Terra. Foguetes transportam equipamentos de pesquisa chamados sondas, em longas viagens destinadas a explorar o sistema solar. Meu nome é Amanda e eu vou falar como funciona o lançamento de um foguete. Embora os mecânicos necessários para as viagens espaciais já fossem conhecidos há muito tempo, os verdadeiros desafios por trás dessas ambições ficaram claros somente no século XIX. Naquela época, engenheiros sabiam que dispositivos criados para se moverem no meio, como o ar, não funcionariam no espaço e os motores de combustão que queimavam combustível e oxigênio para gerar energia também não teriam utilidade fora da Terra. No fim, a solução foi resolvida com impulso, força exercida por um fluido sobre um objeto totalmente ou parcialmente imerso nele, apresentando direção vertical. No caso dos foguetes, são necessárias reações químicas explosivas que expulsam compostos em alta velocidade e, como resultado, movem o foguete independentemente do meio onde está. E tudo isso ocorre através de um processo poderoso e extremamente delicado. A terceira lei de Newton descreve que toda ação tem uma reação oposta na mesma intensidade. Então, em lançamentos de foguetes, a ação ocorre na queima do combustível, cujos jatos de gás quente saem por um pequeno bocal na parte de baixo do foguete, enquanto a reação é justamente o empurrão para cima, direção contrária da liberação dos jatos de gás. Escolhemos duas questões para fazer com vocês e eu vou ler uma delas. Para uma feira de ciências, 2 projéteis de foguete A e B estão sendo construídos para serem lançados. O planejamento é que eles sejam lançados juntos, com o objetivo de o projétil B interceptar o A quando este alcançar sua altura máxima. Para que isso aconteça, um dos projéteis descreverá uma trajetória parabólica, enquanto o outro irá descrever uma trajetória supostamente retilínea. O gráfico mostra as suas alturas alcançadas por esses projéteis em função do tempo.
nas simulações realizadas. Com base nessas simulações, observou-se que a trajetória do projétil B deveria ser alterada para que o objetivo fosse alcançado. Para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta que representa a trajetória de B deverá a. Diminuir em 2 unidades, B. Diminuir em 4 unidades, C. Aumentar em 2 unidades, D. Aumentar em 4 unidades e E. Aumentar em 8 unidades. A alternativa correta é a letra C, aumentar em 2 unidades, pois o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos 0, 0 e 6 e 12 é 12 por 6, igual a 2, sendo 16 por 4 igual a 4. O coeficiente angular da reta que passa pelos pontos 0, 0 e 4, 16, podemos concluir que o coeficiente angular deverá aumentar em 4 menos 2 igual a 2 unidades. Um foguete, durante a sua subida, queima combustível a uma taxa de 2,8 kg por segundo. Sabendo-se que o foguete expele os gases da queima a uma velocidade constante de 3,5 km por segundo e que a massa inicial do conjunto é de 800 kg, então a aceleração inicial do foguete é de: letra A, 12,25 vezes 10 a menos 3 metros por segundo ao quadrado. B, 12,25 metros por segundo ao quadrado. Letra C, 12,25 vezes 10 a menos 6 metros por segundo ao quadrado. Letra D, 640 metros por segundo ao quadrado. Ou letra E, 81,63 metros por segundo ao quadrado. A resposta correta é a letra B, pois ao igualar a quantidade de movimento com o gás com a quantidade de movimento do foguete, considerando o intervalo de tempo de 1 segundo, teremos que gás é igual a que foguete. Então, 2,8 kg vezes 3.500 metros por segundo é igual a 800 vezes a velocidade. Então, 9.800 é igual a 800 vezes a velocidade. 98 dividido por 8 igual a velocidade. Então, a velocidade é 12,25 metros por segundo. Como a velocidade do foguete ela variou de 0 a 12,25 metros por segundo em 1 segundo, sendo assim, podemos concluir que a aceleração inicial do foguete é 12,25 metros por segundo ao quadrado.